pessoal, começando mais uma videoaula para o nosso canal do YouTube Ensina Educação. Nessa videoaula de número 28.1 a gente vai tratar da resolução do exemplo da aula 28. Sou o professor Henrique e a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos tratar do exemplo da aula 28, vamos fazer uma resolução desse exemplo com as saídas VL e Y, né? Lembrando que nesse exemplo nós tínhamos 3 saídas. E vamos propor aí um exercício para a próxima videoaula, ok? De exercícios. Então acompanhe aqui comigo. Esse aqui é o exemplo que foi passado na aula 28, ok? Percebam aí que nós temos 5 variáveis de entrada, não é isso? Do lado esquerdo do circuito, essas são as variáveis de entrada. Nós temos aqui no meio as operações lógicas ou processamento do circuito. E do lado direito nós temos as nossas saídas, ok? Percebam aí que nós vamos ter que analisar e tirar as expressões de cada saída. Correto? Porque para cada expressão lógica nós só temos uma saída individual. Então nós vamos fazer aqui essa análise, ok? Acompanhe aqui comigo. Antes de fazer as análises, nós temos aqui as operações lógicas, correto? Um exemplo, uma forma de analisar que eu sugiro para todos vocês é sempre identificar qual a porta que você está tratando. Então observem aqui, nós temos aqui portas OU, correto? Ou OR. Nós temos aqui portas AND, né? Percebam que eu coloquei aqui o símbolo respectivo da expressão. E nós temos aqui também portas inversoras, ou NOT, não é isso? Percebam que aqui eu coloquei a representação, né, do complemento da porta NOT. Então, essas são as portas identificadas no nosso circuito, nas nossas operações, variáveis de entrada, variáveis de saída. Tudo bem? Além disso, nós temos aqui na parte intermediária o que nós chamamos de variáveis intermediárias. Lembram disso? Na nossa aulas anteriores aí? Então, esses terminais intermediários são que alimentam as nossas portas antes da saída. Então, eu chamei aqui de variável W, variável X e variável P. Tudo bem? Eu dei esse nome. Você pode chamar de qualquer outra variável, desde que não seja variável de entrada, né? Não pode ser a mesma simbologia da variável de entrada, muito menos a simbologia da variável de saída. Então, por exemplo, eu não poderia chamar esse terminal aqui de FHGKJ VYL. Qualquer outra variável, qualquer outro nome de letra maiúscula poderia representá-lo. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. As variáveis intermediárias, você aloca uma variável ali de tal forma que você consiga fazer a análise do circuito. Na verdade, ela só aparece aqui pelo fato de que, quando você analisar o circuito, fica mais fácil, né, atribuindo esses valores. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhe aqui comigo no próximo slide. Nossa saída V. Vamos ver como é que vai ficar a nossa saída V. A nossa saída V, percebam o seguinte, ó, eu destaquei aqui de laranja para você perceber o caminho da saída V. Então, olha só, de trás para frente, olha só o que eu fiz. A saída V depende dessa porta OR, que por sua vez tem 3 entradas, não é isso? Uma entrada é a própria variável F, a outra entrada é a variável intermediária W, e a outra entrada é a variável intermediária X. Ó. W, por sua vez, depende de FH, e X, por sua vez, depende de GIH. Ou seja, a minha variável V só depende de 3 entradas, pessoal. Percebam aqui pelo que eu colori de laranja. Ou seja, nesse momento eu esqueço as outras variáveis, né? Porque eu estou analisando somente a variável V, tudo bem? Variável de saída. Então perceba que ela só depende dessa porta lógica, OR, que tem 3 entradas. Cada uma dessas entradas vai para um local diferente. A primeira entrada vai para a entrada F, a segunda entrada vai para a chamada variável W, intermediária, que por sua vez depende de F e H, e a variável X depende dessa porta AND, que por sua vez depende de H e G, ok? Se nós fizermos o seguinte, ó, eliminei o restante que não faz parte do meu circuito para a saída V, tudo bem? Então, eu isolei só a saída V. Fica assim nosso circuito. Perceberam? Então, como é que a gente analisa esse circuito? Vocês já sabem, né? Vamos vir da esquerda para a direita, das entradas para a saída. Eu fiz uma análise inversa aqui só para você entender que a variável V depende apenas dessas portas aqui. Então, agora da esquerda para a direita, ó, variável F, H, H e G. Né? A variável F vai direto para a saída, ok? Nada de especial. A variável H e a variável G, percebam que elas passam por portas NOT. Quando isso acontece, há a complementação dessa variável, ou seja, a inversão. Né? Se aqui eu tenho H, aqui eu tenho H barrado, ou H complementado. Da mesma forma, se aqui eu tenho G, aqui eu tenho G complementado, ou G barrado. Tudo bem? Então, eu tenho a variável W agora, sei quem é a variável W, está aqui a variável W e a variável X. Tudo bem? Posso definir a variável V agora?
Claro que posso. Acompanha comigo. A variável v vai ser a operação OR entre f, w e x. f OR w, OR x. Tudo bem? Mas lembre-se que w e x não existem. Elas foram criadas como variáveis intermediárias. Logo, eu preciso que v dependa somente das variáveis de entrada. Nunca se esqueçam disso. Então, quem é a variável w? Eu tenho que definir ela. W é a operação AND entre f e h barrado. Não se esqueça que antes dessa porta AND eu tenho uma inversão. Por isso que eu coloquei o h barrado aqui dentro, para vocês lembrarem. Então, f AND h barrado. Tá aqui, ó, f AND h barrado. Tudo bem? E a variável x, quem é? É h AND g barrado. Tudo bem? Novamente, nós temos aqui uma inversão, né? Então, eu inverti a variável g. Tudo bem? Então, definir quem é v, definir quem é w, definir quem é x. Posso definir v agora totalmente? Vamos lá para o nosso slide. Olha só. Vf ou w ou x tem o valor de w, tem o valor de x. O que eu preciso fazer? Simplesmente fazer a substituição, porque isso aqui é uma expressão matemática, não é isso? Uma função lógica matemática. Logo, se eu substituir o valor de w com um parêntese, pode colocar o parêntese, não se preocupa, porque ele te dá prioridade. Lembra disso das aulas anteriores? Então, nesse momento, quando eu coloco aqui a variável w, eu estou substituindo exatamente o valor que nós analisamos para ela. Então, eu tenho f AND h barrado para w e h AND g barrado para x. Ok? Fiz a operação OR de tudo. Essa aqui é a minha solução final. Ou seja, v é função apenas de variáveis de entrada, pessoal. Acompanha aqui, ó. Por isso que eu defini minha variável v. Tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida aí, dá uma pausada no vídeo, retorna. Ou então manda aí um e-mail para a gente, né? ensinaeducação@gmail.com, que a gente vai poder tirar sua dúvida. Tudo bem? Então, defini minha primeira saída V. Ok? Vamos definir as outras saídas? Voltando aqui para o exemplo, hein? Nosso exemplo de novo, as três saídas, né? Esse aqui é o circuito original, não se esqueçam. O que nós estamos fazendo é apenas simplificando para você poder entender como foi feita a análise. Joia? Então, analisando agora a nossa saída Y, não é isso? Olha só, quem depende de Y? Eu coloquei aqui de vermelho, ó. Acompanha comigo. Ó. Y depende dessa porta OR, que por sua vez depende da variável intermediária x, que por sua vez depende dessa operação AND, dessa operação NOT e das variáveis ditas g e h, não é isso? Acompanha aqui, g e h. A variável y também depende de outra entrada, que a gente chama de p aqui embaixo. Acompanha que essa variável p depende dessa OR, e essa OR depende da variável h e da variável k. Tudo bem? Vou fazer o mesmo que eu fiz na outra variável. Vou eliminar o restante. Olha como fica. Eliminei tudo aquilo que não faz parte da saída y, porque eu estou analisando apenas a saída y, joia? Analisando agora da esquerda para a direita, como é que fica? Variáveis h entram aqui e entra aqui embaixo, não é isso? Variável g entra direto no inversor. Variável k entra direto na porta OR. Esse inversor vai provocar o quê? A inversão da variável, né? Então, aqui eu tenho g, passei pela porta NOT, tenho g barrado, ou g complementado. A saída aqui é x e p, né? Que eu chamei de variáveis intermediárias. E aí eu consigo definir a minha variável y. Quem é a variável y? A variável y será x ou p. Olha só, eu coloquei aqui a variável x e p. X ou p. Ora, a variável p e x, na verdade, não existem. Lembra que elas são as variáveis intermediárias. Então, eu tenho que definir quem são elas. Variável x primeiro é a operação h AND g barrado, como nós vimos no exemplo anterior, né? É a mesma variável intermediária. E a variável p vai ser a operação OR entre h e k. h, OR, k. Tudo bem, pessoal? Então, definimos aqui as duas variáveis chamadas intermediárias. O que a gente faz agora? Mesma ideia. Coloca aqui a expressão completa e vamos substituir no valor das intermediárias o valor que nós definimos ali no circuito lógico. Ou seja, variável x é h AND g barrado, coloquei entre parênteses, ou variável p, h ou k. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha expressão completa para a variável y. Joia? Então, nunca se esqueçam disso, tá? Não pode haver na variável de saída, na expressão lógica dela, nenhuma variável intermediária, somente variáveis de entrada, pessoal. Muito cuidado com isso, tudo bem? Então, temos aqui a nossa expressão lógica da variável y. Vamos voltar para o exemplo. Está aqui nosso exemplo de novo. Está faltando o quê? Variável L, não é isso? A última variável do nosso exemplo. Essa última variável, acompanha comigo. Vou destacar aqui novamente, ó. Quais são as portas que dependem da variável L? Tenho aqui essa porta AND,
essa porta not, né? O outro terminal vai direto para a variável j, né? A porta not, por sua vez, né, antes dela tem a variável intermediária p, passa por essa porta ou, e essa porta ou, por sua vez, depende apenas da variável k e da variável h. Tudo bem? Somente isso, não é isso? O restante, somente essas variáveis. O restante não depende da variável L. Então, eu vou eliminar eles daqui apenas para fins didáticos, tudo bem? Vocês não vão fazer isso, claro, no circuito original de vocês. É apenas para vocês entenderem o que foi feito. Então, acompanha comigo. A variável h está numa entrada, a variável k está na outra entrada da porta OR, a sua saída é a intermediária p, ok? O outro terminal, aqui embaixo, nós temos a variável j entrando direto na porta end, e aqui nós temos uma variável de complemento, não é isso? Uma not aqui, ó. Então, vai complementar a nossa variável p. Acompanha comigo aqui, ó. Aqui eu tenho p complementado, p barrado. Posso definir L agora? Com certeza, né? L será a operação end entre p complementado e j. E quem é a variável p, pessoal? A gente tem que definir ela. É uma variável intermediária. É a operação ou entre h e k. Ou k ou h, né? Você escolhe. A ordem aqui das parcelas não vai alterar o resultado. Tudo bem? Lembra lá da nossa propriedade comutativa, né? Como é que fica isso agora? Variável L vai ser p complementado end j. Para isso, variável p será h ou k. Portanto, o que a gente pode fazer? Substituindo os valores, né? Lembrem o seguinte, a variável p é tudo isso aqui, pessoal, h ou k. Ou, se você preferir, k ou h. Toda essa variável vai ser complementada, porque primeiro eu resolvo a operação ou, depois eu faço a inversão. Joia? Por isso que ela é toda complementada. Isso aqui é uma operação NOR, não é isso? Mesma lógica NOR. Tudo bem? End, variável j, que é a variável de entrada. Esse é o nosso resultado final dessa variável de saída. Joia? Lembra que aqui eu só tenho variáveis de entrada. Então, como é que fica? Variável v, foi isso aqui que a gente apresentou na aula anterior, né? Variável y e variável l. Alguns podem estar falando, poxa Henrique, olha só, na minha expressão ficou f ou h end g barrado ou f end h barrado. Não tem problema, pessoal. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Da mesma forma aqui embaixo, ó. L eu coloquei lá no slide anterior, h ou k complementado. K ou h complementado é a mesma coisa, propriedade comutativa. Tudo bem? Então, aqui para vocês, pessoal, estou deixando um exercício para vocês resolverem aí. Tenho aqui 4 variáveis de entrada, A, B, C e D. Várias operações lógicas aqui no meio. E lá na saída eu tenho 2 saídas, S e Z. Então, se vocês aí tiverem a oportunidade, né, quiserem ir aprender um pouco mais, façam esse exercício, né, tentem resolver aí sozinhos. E depois, se quiserem, podem mandar pelo e-mail, né, ensinaeducacão@gmail.com, né, sem o cedilha, né, sem o tio. Manda um e-mail pra gente que a gente responde. Então, poste seu comentário lá no nosso canal do YouTube também, que é uma forma rápida da gente responder aí a dúvida de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, fica esse exercício aí para vocês. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Na próxima videoaula, a gente vai resolver o exercício que eu acabei de passar, né, a aula 28.2. Eu vou deixar aqui o link para ir para 28.2 e aqui o link para retornar para a aula de número 28. Aqui em cima, pessoal, vai ficar o link para você ir para a aula futura, a aula 29, tudo bem? Que é de conteúdo. Então, lembrando que toda aula de conteúdo vai ser número inteiro. Toda aula que tenha fracionário, né, 28.1, .2, .3, são aulas de resoluções de exemplos e de exercícios, tá? Que é para vocês fixarem bem a ideia do nosso conteúdo, ok? Se você gostou aí, curta aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, tem um balãozinho aqui em cima, tá? Deixe aí seu comentário e sugestão, muito importante aí para a nossa melhoria, tá? Fico muito feliz aí com os feedbacks que eu tenho recebido. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.